Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E hoje eu fiquei de conversar com vocês sobre quais são as diferenças entre o DISC, a análise comportamental e o mapeamento comportamental. Tenho falado com vocês desde a semana passada sobre a importância, do mapeamento comportamental, já que o mapeamento comportamental é uma grande porta de entrada no mercado, nas empresas. É um dos melhores serviços para quem está iniciando ou para quem quer alavancar o seu negócio, quem já está no mercado. E tenho falado das diferenças, do DISC antigo, da análise comportamental antiga, né? Do DISC novo e do mapeamento comportamental. E aí eu fiquei hoje de falar com vocês exatamente sobre isso. Vamos lá. Quando eu falo, vamos começar pelo DISC, certo? Porque muita gente acha que análise comportamental é a aplicação de DISC. E no modelo antigo até é. Então é isso que eu quero explicar para vocês hoje. Eu vou começar explicando pela diferença. Qual é a diferença entre a análise comportamental e o mapeamento comportamental? E depois eu explico para vocês a diferença do DISC antigo e do DISC atual. Ok? Vamos lá. Análise comportamental. Antigamente, quando se falava de análise comportamental, se falava basicamente de aplicação do DISC, levantamento de perfil comportamental, certo? Por que que hoje, e qual é a diferença então do mapeamento comportamental? Mapeamento comportamental é muito mais que a aplicação apenas do DISC, certo? Um mapeamento comportamental, ele realmente faz um mapeamento de várias áreas da vida do seu cliente e não apenas levantamento de perfil comportamental. Esta é a grande diferença de análise comportamental e mapeamento comportamental. Análise comportamental, quando se falava antigamente de análise comportamental, se falava em aplicação do DISC, levantamento de perfil comportamental e devolutivo, certo? O conceito de análise comportamental evoluiu muito nos últimos tempos. E aí, exatamente para fazer essa distinção, hoje nós chamamos de mapeamento comportamental, que é muito mais que a aplicação do DISC. Ele realmente mapeia o comportamento da pessoa em várias questões. É como se tirasse uma foto 3D. Então, essa é a principal diferença, certo? Exatamente para distinguir a análise comportamental antiga daria para a gente dizer, da análise comportamental atual, né? Mais profunda, mais consistente, ok? Quando se falava, de análise comportamental, se falava basicamente da aplicação do DISC de uma devolutiva. Hoje a gente entende que é um mapeamento comportamental. Ele é muito mais que a aplicação do DISC, certo? Ele envolve no mínimo aí 4, 5 ferramentas. Nós trabalhamos com 6 ferramentas, que claro, em cada caso você vai ver o que aplicar, mas você vai aplicar no mínimo umas 4 ferramentas. Quando a gente fala, do mapeamento comportamental, de forma alguma a gente está falando apenas de uma devolutiva de uma sessão. Um processo de mapeamento comportamental, ele leva entre 4 e 5 sessões, certo? E ele tem o grande objetivo, sim, de mapear os comportamentos, só que de várias formas. Quais são os assessments que hoje se utiliza quando a gente fala de mapeamento comportamental? Nós utilizamos, se utiliza na grande maioria das vezes, o assessment de forças pessoais, que levanta as forças, as fortalezas dessa pessoa. O assessment de âncoras de carreira, que levanta as âncoras profissionais. O assessment de positividade e bem-estar, que levanta como essa pessoa está, como é que está a sua positividade, o seu bem-estar na vida. A tétrade do tempo, que é diferente da tríade do tempo, certo? Essa também já é uma evolução neste conceito, no sentido de que hoje também se avalia, além das questões de urgência circunstancial, se avalia também as questões interruptivas, que hoje estão tão presentes.
E o outro assessment que se utiliza é o de linguagens de valorização e reconhecimento, que é o assessment onde se levanta os motivadores, né? Como é que a pessoa se sente valorizada e reconhecida, porque se sabe que as pessoas se sentem reconhecidas e valorizadas de diversas formas, e não apenas de uma forma. E claro, o DISC, certo? Então, hoje, quando a gente fala de mapeamento comportamental, nós estamos falando aí, né, na aplicação de no mínimo 4 assessments, de 4 a 6 assessments, ok? Com um processo, uma metodologia estabelecida que vai entre 4 a 5 sessões. Hoje, um mapeamento, outra diferença, né? Hoje, um mapeamento comportamental, o valor dele praticado no mercado hoje gira em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500, enquanto uma análise comportamental no modelo antigo, com o DISC antigo, por uma pesquisa que nós fizemos, os analistas não conseguem cobrar mais que R$ 500, e realmente não vão conseguir, porque estão utilizando apenas o DISC e uma devolutiva, né? E hoje, quando a gente fala de mapeamento comportamental, o mapeamento comportamental está muito longe disso. Então, este é um serviço, sim, extremamente demandado pelo mercado, mas não dá para você ser um analista comportamental, se considerar um analista comportamental e se posicionar no mercado como analista comportamental, sendo analista de uma ferramenta só, né? E quando eu digo isso, não fique bravo comigo, porque eu sei que a grande maioria dos analistas comportamentais, literalmente, são analistas de DISC, certo? Só que isto funcionava e era isto até alguns anos atrás. Hoje não é mais isso, certo? Hoje, se propor a fazer uma análise comportamental usando apenas o DISC é antigo ainda, né? É estar muito aquém do mercado e da tecnologia que hoje nós temos disponível para este tipo de trabalho, certo? E agora, então, eu quero te explicar, né? Porque essa é uma pergunta que sempre me fazem em italiano. Você fica falando do DISC antigo, da análise comportamental antiga, né? O que é a análise comportamental, então, atual? E o que é esse DISC atual? Vamos lá. Eu já expliquei o que é uma análise comportamental hoje, né? Da forma que se entende e que se chama hoje de mapeamento comportamental. Exatamente, né? Que é uma nova versão, né? É uma versão atualizada, que não se trabalha apenas com DISC, certo? Se trabalha, como eu falei, com 6 acessos. Então, realmente, um analista comportamental que está no mercado, que está atualizado, né? Ele jamais trabalha apenas com DISC, certo? Ainda mais se for o DISC antigo. Mas vamos lá te explicar. O que é um DISC antigo? O que eu falo? O que eu quero dizer com disco antigo? E quando eu disse antes para vocês, não fique bravo comigo se você é um analista comportamental, mas é um analista comportamental de uma ferramenta só, né? E ainda do disco antigo, porque isso não é culpa sua. A maioria das escolas é isto que ensina, certo? E não é porque as escolas ensinam desta forma que hoje seja isso. Há um tempo atrás era. E, na verdade, né, a maioria das escolas que ensinam análise comportamental, elas ensinam dentro de uma formação de coach, certo? E o grande foco não é em formá-los analistas comportamentais. Geralmente nas escolas se ensina o DISC, né? Aí você até recebe um certificado de analista comportamental, mas ele está dentro de uma formação mais ampla, né? E que o foco não é realmente te formar um grande analista comportamental. E por isso você aprende só o DISC. Então, a culpa, e aqui não entendam culpa no sentido pejorativo, certo? A culpa não é sua, mas a partir de agora é. Eu sempre brinco, né? Que a gente só não é responsável até que a gente não saiba. No momento que você tem um conhecimento, aí passa a ser escolha sua, né? Então, a partir de agora, você escolhe se você quer ser um analista comportamental do modelo antigo de uma ferramenta só, ou se de verdade você quer ser um grande analista comportamental que trabalha com mapeamento comportamental
na versão mais atualizada que se tem no mercado e muito mais efetiva, muito mais profunda, certo? Mas deixa eu explicar então a diferença do DISC antigo para o DISC atual. Eu trabalho com mapeamento comportamental há 25 anos, certo? Há 25 anos eu trabalho com desenvolvimento comportamental de líderes e equipes, certo? E, claro, em todos os sentidos, tudo vai evoluindo, certo? O que eu fazia, o que eu trabalhava há 25 anos atrás, não é o que eu trabalho hoje. Claro que não, porque as teorias vão evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, as necessidades dos nossos clientes vão evoluindo. E qual é? E com o DISC aconteceu isso. Eu, por muitos anos, trabalhei com DISC antigo, enquanto a gente não tinha uma versão mais atualizada. O que é o DISC antigo? O DISC antigo, como é que ele funciona? Aqui você precisa entender uma coisa antes disso. Qualquer teste, certo? Via sistema, certo? Que você utilize do DISC, seja de que plataforma for, seja de que escola for, a base teórica é exatamente a mesma, certo? A base teórica, o que fundamenta teoricamente qualquer um dos DISCs que tem no mercado é exatamente a mesma. Só que o que muda, o que vem mudando e o que se alterou profundamente, certo? É o que você avalia quando você aplica e o retorno que se tem. Quando como eu disse para vocês, eu trabalhei, né, trabalho há muitos anos com mapeamento comportamental. E trabalhei muitos anos com o DISC antigo, até ter a nova versão do DISC. E como é que funciona o DISC antigo? Né? O DISC antigo, ele é assim, né? Ele levanta, claro, e todos levantam o perfil comportamental, certo? Que é a mesma base teórica. Só que o DISC antigo, como é que era? Quem aí é analista e trabalha ou trabalhava, né, com DISC antigo vai entender o que eu estou dizendo. O objetivo do DISC é levantar perfil comportamental, né? E como é que era? Você respondia, como é que você se percebia, e você respondia como é que você achava que o meio te via, certo? Era este o questionário. Como eu me percebo e como eu acho que o meio me percebe. Este era o DISC antigo, certo? E você tinha no relatório, né, no relatório informatizado, você tinha o seu perfil, né, a forma que você funciona, você tinha a expectativa do meio e a sua adaptação de comportamento, certo? Qual era o grande gap? Qual é o grande gap do DISC antigo? E quem atua e ainda com DISC antigo vai entender o que eu estou falando. Porque se você trabalha com DISC antigo, você já sentiu isso. O grande gap do DISC antigo é que a percepção do meio, ela não era real, ela era baseada na percepção do cliente. Só que na grande maioria das vezes, a percepção do cliente está distorcida, tanto para mais quanto para menos. E o relatório, como ele não tinha feedback, ele realmente é construído em cima da percepção da pessoa. Só que, né, na grande maioria das vezes, a percepção da pessoa está distorcida. Está distorcida por quê? Porque nós sabemos que nós não temos uma cultura de feedback na nossa sociedade, nem nas empresas, nem na família, nem na sociedade, em lugar nenhum, certo? Então, na grande maioria das vezes, o que eu acho do meio está distorcido. E qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que isso afeta diretamente os processos de desenvolvimento. Porque muitas vezes o seu cliente, ele tem uma percepção em relação a ele tem uma percepção em relação ao meio, e os processos de desenvolvimento, principalmente na área profissional, eles vão, e pessoal também,
eles vão muito na linha do que eu percebo que o meio está exigindo e eu quero melhorar. Só que se eu acho que o meio está me exigindo algo diferente do que de verdade o meio está me exigindo, o que acontece? Eu posso estar caminhando para o lado completamente errado. Este era o grande gap do disco antigo. Eu, como eu disse para vocês, apliquei muito, usei muito disco antigo, enquanto nós tínhamos só o disco antigo, né? Não tinha outra opção. E eu me deparei em muitos momentos com situações muito delicadas, certo? Em que sentido? Eu trabalho, né, há 25 anos com empresas, desenvolvendo líderes e equipes dentro das empresas. Eu ajudo as empresas, né, a ampliarem o seu faturamento, né, os seus resultados através do desenvolvimento de líderes e equipes comportamental. E eu sempre trabalhei com projetos integrados. Então, o que acontecia? Eu, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, eu tinha o feedback da empresa, porque eu estava num projeto integrado, trabalhando com todos os níveis, enfim, né? Eu tinha o real feedback da empresa. E muitas vezes, quando o líder preenchia o seu DISC, fazia o seu DISC, a percepção que ele tinha do meio estava completamente distorcida da real exigência do meio, tanto para mais quanto para menos. E isso gerava sérios impactos, né, nos processos de desenvolvimento. Por quê? Porque se o líder, se a pessoa acha que ela tem que melhorar A, certo? Porque entende que o meio está solicitando que ela melhore a competência A, o processo de desenvolvimento vai se dar em cima do desenvolvimento da competência A. Só que se de verdade a exigência do meio é da competência B, é um processo que no final o meio não percebe a evolução. E nem o seu cliente, no sentido de que o feedback que ele tem do meio não muda. Por quê? Porque ele desenvolveu no caminho errado. E aí vem a nova versão do DISC exatamente para suprir este gap. A nova versão do DISC, ela é com feedback. O que isso quer dizer? Agora, quando a pessoa responde o DISC, ele responde como é que ele se vê, ele responde, né, sobre como é que ele acha que o meio percebe, mas agora tem um outro degrau que faz a grande diferença, que é o feedback real do meio. Pessoas respondem o DISC do seu cliente. E aí tem toda a comparação. O seu cliente consegue olhar e ver a comparação entre como ele percebe e como de verdade o meio o percebe. Em 100% das vezes, eu vou dizer para vocês que já faz anos que eu estou aplicando este novo DISC, né? Em 100% das vezes, tem diferença da percepção da pessoa para o feedback do meio. E muitas vezes, apenas esta percepção, né, do meio, este feedback do meio, faz uma grande diferença e alavanca, né, muitas questões que às vezes estavam travadas no seu cliente. Vou contar 2 exemplos rapidinho aqui para vocês, certo? Um deles foi quando eu ainda não usava o DISC com feedback. E eu ia fazer todo um projeto integrado, era uma empresa que estava mudando, estava passando por uma mudança cultural muito forte. E aí eu ia trabalhar com todos os níveis de liderança, inclusive com nível gerencial, certo? E o feedback da empresa em relação a um determinado líder era que este líder estava muito aquém da necessidade da empresa. Ele estava muito mal no seu desempenho em todos os sentidos. E este era o feedback da equipe dele também. Este era o feedback da equipe, este era o feedback da empresa. Quando eu aplico o DISC nele,
como ele se percebia e como ele percebia a exigência do meio, estava praticamente igual. Eu costumo dar um exemplo super simples, porque eu digo que a grande questão é poder simplificar para se entender, né? Era mais ou menos assim. Era como se a empresa estivesse solicitando do líder laranja e o líder estivesse entregando maçã. Nada a ver uma coisa com a outra. Ok, são frutas, mas maçã e laranja, nada a ver, ok? Esta era a exigência real do meio. Só que para este líder, quando eu fiz o disque dele antigo, que era o que eu usava na época, porque era o único que eu tinha, para ele estava entregando maçã e o meio estava pedindo maçã. Vocês percebem o risco disso? O risco disso para o seu cliente e para você. E aquela foi uma situação que eu fiquei numa saia justa tremenda, porque eu sabia que aquela não era a exigência do meio. Vou dar outro exemplo para vocês. Um outro coach, né? Ele, assim, numa grande demanda dele, na percepção dele, ele um grande, e o perfil dele realmente era, né? Um grande analista. E ele, assim, com uma percepção do meio muito forte no sentido de exigência das características do dominante, né? Quando ele faz o disque com o feedback, ele se dá conta de que, na verdade, ele estava se vendo muito pior do que o meio via. Que ele já tinha, sim, desenvolvido muito daquelas competências, só que ele ainda não percebia, mas o meio percebia. E aí, isto, ao mesmo tempo, foi um grande alívio para este coach. Um grande alívio, né? Para este cliente, na verdade era um coach, né? Era um coach que estava fazendo um processo comigo. Foi um grande alívio. E ao mesmo tempo, ele conseguiu colocar foco no que realmente era importante. Veja, duas situações de distorção da percepção. E isso você precisa entender que é natural, faz parte, ok? Bom, era isso que eu queria conversar hoje com vocês, né? Sobre as diferenças entre o disque antigo e o disque atual, análise comportamental antiga e mapeamento comportamental, certo? Até então, né, eu sempre digo isso, já falei isso aqui para vocês hoje, né? Se você se você era um analista comportamental de uma ferramenta só disque, e acreditava que isso era análise comportamental, perfeito. Só que agora você já sabe que não é mais. E agora, se você continua a sendo um analista de uma ferramenta só, que realmente empobrece demais a análise, e se você ainda trabalha com disco antigo, eu quero te convidar a vir participar do workshop Master Analista Comportamental. Uma visão muito além do disco, que eu vou estar fazendo semana que vem, dia 3, 4 e 5. Terça, quarta e quinta, às 20 horas, certo? Aonde nós vamos realmente poder aprofundar no mercado, nas possibilidades. Eu vou apresentar para vocês em profundidade esses 6 assessments, para vocês conhecerem, inclusive vocês, algum desses assessments, né, do mapeamento comportamental. Vocês vão ter a oportunidade de fazer o seu para você conhecer, né? Vamos estar conversando sobre todos os serviços que é possível quando você domina esses 6 acessos, quando você realmente trabalha com mapeamento comportamental. Como é que você vende, estratégias de vendas. Então, serão 3 dias focados em mapeamento comportamental, certo? E por isso que o nome do workshop é Master Analista Comportamental, uma visão muito além do que. E fica aqui o meu convite, então, para você aproveitar esta oportunidade para realmente poder se diferenciar no mercado. Combinado? Meus queridos, para participar, tem que se inscrever, não vai ser nem aqui pelo Insta, nem pelo Face, é um ambiente fechado, onde eu vou estar compartilhando muito conteúdo com vocês, certo? Para isso, você precisa se inscrever. O link está na bio, só corre lá, porque as inscrições são limitadas, nós já estamos aí quase chegando
no nosso limite de inscrições, porque o workshop já é na semana que vem. Combinado? Basta você ir lá, ele é gratuito, né? E esta é uma grande oportunidade de você poder entender, né, o que é de verdade hoje um mapeamento comportamental, todas essas possibilidades, e aonde você está. E poder escolher se você quer permanecer onde você está ou se você quer se diferenciar no mercado. Combinado? Deixa eu ver rapidinho aqui. Ó, a Poli aí dizendo, Liana é fantástica, obrigada. O curso de Master Analista Comportamental é show. Tem mudado o meu mindset a respeito de análise comportamental. Perfeito, Poli, obrigada. É isso mesmo, né? E, na verdade, eu sempre digo, a culpa não é sua até ontem, combinado? Quando eu digo a culpa não é sua, até ontem, o que eu quero dizer é o seguinte: bom, até ontem você acreditava que a análise comportamental era aplicar somente um disco e dar uma devolutiva. E o disco é antigo ainda porque era o que você conhecia. Até ontem, até agora, até meia hora atrás, ok. A partir de agora, não. Agora você é uma escolha sua. Porque agora você já sabe que análise comportamental é muito mais que a aplicação de um disco e que hoje o DISC está muito mais evoluído. Né? E você, como um expert, como um especialista, alguém que se propõe a trabalhar com desenvolvimento, você tem a responsabilidade e a obrigação de ter as melhores ferramentas, a melhor metodologia para o seu cliente. Né? Eu sempre brinco e digo o seguinte, ok, até aqui está tudo certo. Mas se você escolheu estar neste lugar de desenvolvedor de pessoas, um profissional que ajuda outros, né, outras pessoas a evoluírem, agora, se você escolheu estar neste lugar, você precisa honrar este lugar. E honrar este lugar você precisa sim, é obrigação sua estar constantemente atualizado. Ok? Então, fica aí o meu convite. Um grande abraço, um ótimo dia. Amanhã, 8 horas, estaremos aqui novamente aprofundando neste tema. Combinado? Estou te esperando no workshop, corre lá, faça a inscrição. O link está na bio, aqui no Insta, aqui no Face, daqui um pouco vai estar aqui embaixo também do vídeo. Combinado? Um grande abraço. Tchau.